É, Boa noite aí a todos, meus amigos, minhas amigas. A gente está iniciando aí a primeira live Macarrão com Molho. Eu sou o Macarrão. O molho de hoje é o Dr. Ariel, advogado especialista em direitos humanos e segurança pública pela PUC São Paulo, conselheiro do CONDEP, Conselho Estadual de Direitos Humanos, foi conselheiro do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, e também foi vice-presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OB Nacional. E meu amigo também, seja bem-vindo, doutor Ariel, um prazer estar fazendo essa live com o senhor, um cara que, quando fui conselheiro tutelar, sempre quando a gente estava com dúvida, alguns problemas, ligava para você e você sempre nos atendia e sempre nos orientou. Então, muito obrigado, seja bem-vindo. Opa, obrigado, boa noite, Macarrão, boa noite a todos que nos acompanham nessa sua primeira live. Eu agradeço muito por você estrear já me convidando, então me sinto honrado com esse convite seu. Lhe conheço aí pelo menos uns 20 anos, já estivemos em várias atividades juntos, na UNAS, inclusive, nos movimentos sociais, nos movimentos de moradia e principalmente na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Você que fez um importante mandato no Conselho Tutelar, fez um trabalho, né, que é lembrado até os dias de hoje, e as últimas vezes que estive aí também na comunidade de Heliópolis, eu fui na sua casa, fui no seu bar, né, num bar que reúne a esquerda aí, e uma das últimas vezes foi no encerramento da campanha do Fernando Haddad, a presidência da República, né? Infelizmente não ganhamos. Hoje o Brasil vive toda essa tragédia diante de um governo claramente genocida, de um governo que tem também desmanchado, destruído os programas sociais, mas nós estamos aí na resistência e você é um importante líder comunitário, importante ativista dessa região. Inclusive, eu o vi em algumas das TVs aí, você de máscara recentemente, tratando aí de questões importantes para a comunidade. E, na verdade, a situação nas comunidades não está pior, não temos mais mortes do que já estão ocorrendo por conta da atuação de pessoas como você, né? As próprias comunidades aí se auto-organizaram, as pessoas das comunidades como Heliópolis, como Paraisópolis, estão dando um belo exemplo diante da omissão da prefeitura, do governo do estado e muito mais ainda do governo federal, acabam aí se unindo, se auto-organizando, tendo toda uma onda de solidariedade, procurando apoios de fora das comunidades. Então, gostaria também de te parabenizar aí por esse trabalho, né, que é um trabalho para salvar a vida das pessoas diante da pandemia e diante da crise econômica e social que o Brasil está vivendo hoje. Nossa, me sinto muito grato aí pelas suas palavras, doutor Ariel. De fato, a gente está numa batalha muito grande aqui em Heliópolis, e se não fosse, o senhor falou certo mesmo, falou bem correto, se não fosse essas nossas ações, muitas famílias estariam passando fome, né? Porque o Estado foi omisso, e está sendo omisso, né? Principalmente com as comunidades. E num lugar tão difícil, eu tive uma perca assim, mais ou menos de 26, de 25 a 26 amigos, né? Que felizmente faleceu vítima dessa doença. Mas a gente está firme na luta, né? E palavras como a sua fazem com que a gente tenha muita força e muita energia para enfrentar todo esse sofrimento, né? E a gente está aí nessa batalha aí, e quantas vezes não tivemos junto, né? Em manifestação, em atos públicos, né? Se encontramos em reuniões, né? Defendendo o direito da criança e adolescente. Para mim foi uma experiência, é, acho que quem não foi conselheiro tutelar não vai saber como é, né, defender a criança e o adolescente. E falando em conselho tutelar, né, o ECA completou aí 30 anos, e aí eu venho pensando aqui, né, no Estatuto da Criança e Adolescente, que é importantíssimo, né, sem o Estatuto, quanto que não ia ser mais difícil as pessoas, né,
de enfrentar. A criança, a adolescente, ela é violada, né? Pelo quem deveria defender, que seriam os genitores, e também pela o Estado. Como é que o senhor vê isso, hein? Você como foi conselheiro tutelar, infelizmente eu não tive essa experiência de ser conselheiro tutelar. Eu já ocupei cargos, né, funções no próprio CONANDA, no Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, no CONDECA também já fui conselheiro em importantes gestões, além de conselhos de direitos humanos, já fui secretário municipal em São Bernardo, na área da criança e do adolescente, presidindo a Fundação Criança de São Bernardo do Campo. Infelizmente, não tive essa experiência de ser conselheiro tutelar, porque essa sim é a experiência muito mais completa de defesa, de garantia, de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Uma função não valorizada Muito, pela muito triste sociedade, isso. pelo Estado. Você sabe muito bem disso. Não adianta nada ter o conselho tutelar sem ter uma rede estruturada, porque o conselheiro sozinho ele não vai fazer milagre. Ele precisa dos programas de atendimento, ele precisa dos centros de atendimento das crianças e adolescentes, das casas de acolhimento, dos abrigos, das casas lares, das casas de passagem, precisa dos programas que acolham e que atendam crianças e adolescentes vítimas de violência, de maus tratos, de abandono. Ele precisa dos centros de referência da assistência social devidamente estruturados, atuantes, de centros de apoio psicossociais, principalmente álcool e drogas, né? Você conhece muito bem essa realidade, devidamente estruturados, residências terapêuticas para atender crianças e adolescentes envolvidas com drogas, com álcool, muitas vezes até se endividam com o tráfico diante também da dependência de drogas. Então, nós temos que tratar também dessas situações. Nós temos os casos também de encaminhamentos necessários de crianças e adolescentes vítimas de exploração do trabalho infantil, a necessidade do programa de erradicação do trabalho infantil, encaminhamento das famílias para programas de geração de renda, para capacitação para o mercado de trabalho. Então, nós precisamos realmente das várias políticas públicas, programas, serviços devidamente estruturados, e não só da área social, mas também da área de saúde, da área da educação, da área de trabalho. Então, a necessidade de um atendimento realmente integral à criança, ao adolescente e às suas famílias. Sempre que nós temos uma criança em situação de risco, nós temos também uma família em situação de risco que precisa ser apoiada e atendida pelo poder público. A questão dos adolescentes em conflito com a lei, que precisam de programas socioeducativos em meio aberto, devidamente estruturados, devidamente adequados, repúblicas para os jovens que completam 18 e não podem mais ficar nos abrigos e que saem completamente abandonados, né? Então, isso tudo gera uma frustração para os próprios conselheiros e conselheiras tutelares, porque acabam não tendo o respaldo, o apoio necessário nas políticas públicas, além dos baixos salários. Essa, inclusive, é uma questão de eu não ter me tornado conselheiro tutelar. Hoje eu não pagaria minhas contas se eu for conselheiro tutelar, né? Não pagaria talvez nem um terço das minhas contas se tivesse exercendo o cargo de conselheiro tutelar. Isso é muito dramático. Como é que você vai cuidar, vai atender, vai defender crianças e adolescentes se você sequer vai conseguir cuidar dos seus próprios filhos por conta dos baixos salários, né, por conta da remuneração irrisória diante da responsabilidade que o conselheiro e que a conselheira tem. Inclusive, pelo ECA, ele iguala o conselheiro assim na sua importância
na área da criança e do adolescente com o promotor da infância e juventude, com os juízes da infância e juventude e com os defensores. Então, o conselheiro, inclusive, ele é bem mais importante para o sistema de garantia de direitos. Aliás, é o personagem, é o ator mais importante do sistema de garantia de direitos, que ele mobiliza todo o sistema de garantia de direitos. Ele que vai requisitar os serviços, ele que vai representar para o Ministério Público, vai encaminhar situações para as varas da infância e juventude. Então, ele deveria exigir um salário proporcional ao dos juízes da infância e juventude, dos promotores da infância e juventude, e nós sabemos que falar disso hoje é praticamente uma utopia diante das baixíssimas remunerações, da total falta de estrutura das conselheiras e dos conselheiros tutelares. Muitos são verdadeiros ativistas, né? Realmente pessoas combativas que realmente lutam pela causa, pessoas que têm compromisso real com a causa da infância e juventude. E é claro que em todas as funções, todas as carreiras, nós também temos aqueles que não tratam a questão com a devida atenção, ou aqueles até que desviam das questões principais, né? Isso é muito preocupante também. Nós vemos cada dia mais pessoas que querem usar o conselho tutelar para questões que não são propriamente a defesa, a proteção, a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Então, é o que nós vimos, inclusive, na última eleição, alguns grupos aí que se organizaram para tomar os conselhos tutelares para querer pautar questões como ideologia de gênero, escola sem partido, pessoas que muitas vezes vão diante aí de um apoio do fundamentalismo religioso e que depois vão discriminar a criança ou adolescente gay, a menina lésbica, vão diante exatamente desse fundamentalismo religioso que vão querer praticar dentro do conselheiro tutelar. E você, mais que eu, sabe que o conselheiro tutelar ele tem que atuar com idoneidade, com imparcialidade. Muitas vezes ele, inclusive, vai contra e deve ir contra os interesses de quem votou nele na eleição, de quem o apoiou na eleição. Se alguém está respondendo por acusado de um abuso, de maus tratos, de negligência, de violência contra crianças e adolescentes, o conselheiro não vai poder se omitir, ainda que seja o pastor da igreja, ainda que seja o apoiador do conselheiro tutelar. Então, é necessário nós refletirmos também sobre a necessidade de termos realmente pessoas comprometidas com a causa da infância e juventude, como eu sei que você sempre foi extremamente combativo, extremamente atuante nessa área, né, comprometido realmente com a causa. E sei que agora você, como pré-candidato também, vai levar a sua atuação combativa em defesa da infância e juventude também para a Câmara Municipal. Espero que você realmente consiga aí, ter um expressivo apoio, uma expressiva votação, até em razão de toda a sua história, de todo o seu trabalho nas comunidades, para que possa realmente pautar a questão da infância e juventude no Parlamento Municipal de São Paulo. Faltam pessoas que deem prioridade real para essa área. Nós temos, claro, alguns parlamentares que também tratam do tema da infância e juventude, mas nós não temos ninguém que tenha, principalmente hoje na Câmara Municipal de São Paulo, nós não temos nenhum vereador com essa história de ter sido conselheiro ou conselheira tutelar, de ter também essa atuação toda com as comunidades, com os movimentos sociais e de levar um mandato que realmente vai tratar a criança e o adolescente como a prioridade maior do mandato. Então, é necessário nós também estarmos muito atentos a isso no próximo processo eleitoral.
É verdade, doutor Ariel. O senhor estava falando e parecia que um filme passava na minha cabeça. Quantas situações que nós não passava, né? E de fato mesmo, o conselheiro tutelar ele não é valorizado, não é respeitado. Quantas vezes eu não cheguei numa delegacia, doutor, e era maltratado pelo delegado? Quantas vezes que a gente ia para o lugar pedir um apoio, é, um auxílio da polícia para se sentir, né, em situação de risco e também sido negado, né, não vinham, e a gente numa situação, eu lembro de um resgate que eu fui numa casa e eu tive a denúncia, veio e a criança estava agredida. Eu peguei essa criança, doutor Ariel, ela estava tão desnutrida, cara, tão desnutrida. Eu peguei na mão, eu pensei que ela estava até morta. Ela quase não se mexia. E eu acionei o resgate, cara, e eu fiquei lá, ó, cara, um tempão. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou ter que levar essa criança. E nesse dia eu também estava com dificuldade com o carro, que o conselheiro tutelar, além dele, ele vive numa situação tão precária, cara, uma situação tão difícil, né? E aí eu tive que ir andando, cara, era próximo, eu acabei indo andando até uma delegacia, chegando na delegacia, apresentei a criança e eu falei assim, olha, dá para ligar daqui para o resgate, tô com dificuldade com o carro, que o carro não chegava. E eu também estava de plantão e recebi a denúncia e falei, olha, eu vou para lá, não vou esperar ninguém, e acabei indo. E nessa situação, a gente chegava lá na delegacia, você vai ter que ligar para o 90, quer dizer, do lado de um batalhão da Polícia Militar. Era uma situação, cara, que a gente ficava meio que não acreditando, né? E acabamos levando a criança para o hospital, passando, chegava no hospital, ficávamos lá, depois tinha que procurar uma casa de acolhimento, demora 2, 3, 4 horas, nós com uma criança numa situação daquela, quer dizer, olha o tempo que a gente perdia, né? E de fato, cara, eu acho que às vezes falta um pouco do interesse, né, meu público, de ajudar os conselheiros tutelares e de ajudar. Não é que vai estar ajudando só os conselheiros tutelares. O conselheiro tutelar, ele com condições, ele tem oportunidade de fazer muitas coisas. Eu, graças a Deus, doutor Ariel, eu tive essa experiência, eu trabalhei muito. Eu não sei se o senhor ficou sabendo, mas se não, fique sabendo agora. Eu peguei dengue quando fui conselheiro tutelar, resgatando criança que morava debaixo de um córrego. Eu peguei hepatite A, também resgatando criança, né? Eu entrei dentro de uma casa, criança abandonada. Então, assim, a gente nunca teve um apoio psicológico, né? Um profissional para conversar com a gente, tratar um assunto com a gente, né? E também de nos tranquilizar, né? Pelo contrário, quando a gente era procurado, era para ter que prestar conta de tudo que tinha feito lá dentro, não que não tem que prestar mesmo, mas, sabe, e com aquela dificuldade. A gente pedia um papel, demorava 2 dias. Internet não funcionava. Quantas vezes o telefone, que era do Conselho Tutelar, não parava, né? E a gente nessa luta aí, nessa briga aí, né? Mas a gente teve alguns avanços, né? Teve umas vitórias aqui no Ipiranga, graças à nossa atuação e o trabalho que tivemos de reunir todos os conselhos da cidade e de fazer um enfrentamento, a gente conseguimu trazer mais um conselho tutelar aqui para a região. Então, é o conselho tutelar do Sacomã e hoje do Ipiranga. E eu conversando com os conselheiros, eu converso com muitos ainda, né? A gente ficou amizade. E eles estão falando da necessidade que eles estão passando agora. Não está fácil para eles, viu, doutor Ariel? Não sei se o senhor está sabendo de alguma coisa, o senhor conversou com alguns. Sim, eu tenho conversado principalmente com aqueles aqui da Sé, do centro de São Paulo, e que estão tendo aí muitas dificuldades com relação aos serviços públicos na área social, na área de saúde, na área da educação, a questão dos próprios serviços de acolhimento. Já tive aí queixas de conselheiros que tiveram até que manter crianças dormindo na sede do Conselho Tutelar enquanto esperava a vaga do serviço de acolhimento, a central de vagas da Secretaria de Assistência Social poder arrumar uma vaga adequada para o atendimento dessas crianças e adolescentes. O que nós temos realmente é um desmonte das políticas públicas, né? E você também tocou num ponto, além da questão salarial dos conselheiros e conselheiras,
tem essa questão da falta de estrutura. O conselho tutelar, ele precisa ter pessoas para cuidar da limpeza da sede do conselho tutelar, precisa ter pessoas que vão auxiliar os conselheiros nas tarefas administrativas do dia a dia, na recepção das pessoas, na organização dos arquivos, o acesso à internet com planos bons, né, de acesso à internet, de rede, de Wi-Fi, precisam também de ter celulares adequados para os plantões, de ter viaturas, né, ter carros à disposição por parte da prefeitura, terem aí uma boa relação com a guarda municipal para casos que sejam necessários também o apoio da guarda municipal, da guarda metropolitana. Então nós temos a necessidade aí de sedes também, que sejam sedes em locais adequados para as pessoas chegarem, perto de terminais, perto de locais com mobilidade, com acessibilidade, inclusive para os cadeirantes, para os idosos, com todas as condições de atendimento necessárias, e precisamos de sedes com material de escritório adequado, com todas as estruturas, condições, com toda a manutenção também dessas sedes. E não é isso que acontece, infelizmente, na prática. Muitos conselheiros são colocados lá num cantinho da subprefeitura e o conselho funcionando de qualquer jeito, em sedes aí muitas vezes improvisadas, em sedes inadequadas, onde nem se tem salas para garantir realmente a privacidade do atendimento. Então, o conselho, se o conselho não tem local para garantir a privacidade do atendimento, tanto das famílias quanto das crianças, ele acaba até violando os direitos daquelas crianças e adolescentes ao recepcioná-las em locais que sejam inadequados. Então, é fundamental pensar em toda essa infraestrutura do funcionamento aí adequado dos conselhos tutelares. Mas, apesar de tantas deficiências, Macarrão, nós devemos aí muitos avanços nesses 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, a atuação combativa ao trabalho dos conselheiros e conselheiras tutelares. Alguns tratam a atuação como um verdadeiro sacerdócio. Você, mais que eu, sabe que o conselheiro ele é conselheiro 24 horas. Se ele fizer uma besteira, ele vai ser acusado como conselheiro tutelar. Se ele comete um crime, uma infração, é acusado de algum ilícito, ele vai ser estampado lá. Conselheiro tutelar fez isso. Então, ele é conselheiro 24 horas no exercício daquela função. E as pessoas também procuram o conselheiro, que quando o estatuto foi pensado e quando se tratou da necessidade de um conselho, do conselho tutelar, de um órgão para zelar pelo cumprimento do estatuto, para zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, foi exatamente ter pessoas das comunidades, não foi para ter advogados, para ter pessoas com mestrado, com doutorado. Não foi para isso que o conselho foi pensado. Foi pensado exatamente para ter pessoas com o pé no chão, pessoas que pisam no barro, pessoas que estão realmente no dia a dia das comunidades, pessoas que falam o linguajar das pessoas mais humildes, das pessoas excluídas. Então, é uma balela quando muitos aí defendem concurso para conselho tutelar, né? A gente sabe que os concurseiros, em geral, os que conseguem entrar em concursos em muitas situações, não é nenhum também demérito, né, em várias atividades. Mas, por exemplo, concurso para defensoria, para magistratura, para Ministério Público, são jovens de classe média, de classe alta, que tiveram todas as condições de estudar, os seus pais pagando as contas deles e eles só dedicados ao estudo. Daí eles vão lá e acabam entrando nos concursos, nunca pisaram numa comunidade, não conhecem a realidade das pessoas
E por isso que muitas vezes vemos essas atuações judiciais racistas, seletivas, e que acabam excluindo também os mais pobres. Então, quando falam em concurso para conselheiro tutelar, em que conselheiro tem que ter curso superior, essas questões, eu sou totalmente contrário. Eu acho que a grande importância do conselho e também o que dá uma atuação realmente lá no chão, lá na base, com as pessoas que mais precisam, é ter pessoas realmente que moram nas comunidades, pessoas que conhecem o dia a dia das comunidades e até em alguns casos pessoas que já estiveram em situações de risco ou até em situação de rua, pessoas que conhecem realmente o que é uma superação, o que é uma situação de risco, o que é a vulnerabilidade social, o que é a falta de moradia, o que é a falta da educação, da saúde e de vários serviços públicos. Então, é importante nós reconhecermos que muito do que nós conquistamos, hoje nós temos um acesso ao ensino fundamental no Brasil para 99% das crianças e adolescentes. Temos um acesso no ensino médio para pelo menos 90% dos adolescentes. Mas ainda as creches, você que convive no dia a dia da periferia, sabe que boa parte das crianças e adolescentes ainda não tem acesso às creches, principalmente nos bairros das regiões mais populosas. No Brasil todo, só 30% das crianças de 0 a 3 anos têm acesso às creches. Viola o próprio direito da criança e também dos seus pais, mães que precisam trabalhar ou precisam procurar emprego e precisam que seu filho esteja num local seguro, num local adequado. Mas é importante mostrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, com base aí nas atuações dos conselheiros e conselheiras que recebem as queixas das mães que não conseguem vagas nas creches, recebem as queixas dos pais e mães que não conseguem vagas em escolas, ou que o filho está sendo discriminado, excluído, vítima de bullying nas escolas. Então, é necessário reconhecer o grande empenho. Muitos conselhos fizeram até cadastros dos casos de falta de vagas em creches, encaminharam para o Ministério Público, representaram, e por isso que o Ministério Público entrou com ações civis públicas que obrigou o poder público a criar vagas em creches. Então, é uma atuação extremamente importante e fundamental dos conselhos tutelares nesses casos, além das demandas relacionadas à saúde. Nós tivemos a diminuição da mortalidade infantil no Brasil nesses 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós tínhamos lá em 90, 50 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam. Hoje nós temos uma média de 13 mortes para cada 1.000 crianças que nascem. Por outro lado, nós sabemos que os adolescentes muitas vezes estão morrendo vítimas de violência policial, estão morrendo por envolvimento também com a criminalidade, pelo envolvimento com drogas, por acidentes, por várias situações. Todos os dias no Brasil tem 32 crianças e principalmente adolescentes são assassinados no Brasil. Quer dizer, eles não morrem mais logo ao nascer, porque a mortalidade infantil diminuiu, até em razão da atuação dos conselhos tutelares, da pastoral da criança, do Sistema Único de Saúde, mas acabam morrendo na adolescência. Então, é só para dizer aí de alguns avanços e alguns desafios que nós temos após 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Estado que era para garantir isso, eu acho que o Estado hoje é o maior violador do Estatuto da Criança e Adolescente, né, doutor Eliel? Felizmente, né? Isso tocou num assunto bem... falando sobre a violência policial, como ela tem crescendo, né, na nossa sociedade, né, como ela vem crescendo na periferia, como vem... É absurdo, né? A gente vê vídeos e vídeos, histórias e histórias, né? A gente que mora em periferia, a gente sente mais, né? Como aumentou a violência policial, né? E
o senhor como advogado, como defensor dos direitos humanos, né? Eu vi uma matéria sua na UOL, no qual o senhor abordou esse assunto, e a gente vem sentindo, cara, parece que está tendo um senso de posso fazer que nada vai me acontecer, eu tenho o direito de matar, eu tenho o direito de fazer isso com a juventude, com o morador de uma favela ou da periferia. É triste isso, né? Isso é uma grande preocupação, né? Você que mora na periferia, que mora na comunidade, sabe, sente, né? Temos uma escalada de violência policial. Nós tivemos aquele episódio de Paraisópolis no final do ano passado, onde os jovens foram ali mortos em razão de uma ação extremamente violenta, de uma ação extremamente injustificável por parte de policiais militares, uma ação inclusive criminosa, porque deram disparos de balas de borracha, jogaram bombas de gás lacrimogênio e muitos jovens sequer conheciam o local, eles eram de fora da comunidade de Paraisópolis e eles não sabiam sequer para onde correr. Então, naquele tumulto, naquela confusão toda, no meio dos becos e das vielas, eles acabaram se pisoteando, uns caíram no chão, os outros passaram por cima. Então, mas o que gerou aquilo foi a ação violenta e criminosa de policiais militares. Depois a corregedoria da Polícia Militar concluiu que a ação foi legítima, que os policiais não fizeram nada errado, que ali eles só exerceram o direito deles, cumpriram com suas funções. Isso mostra exatamente o que você exemplificou. Nós tivemos naquela mesma situação, um outro caso de morte aí em Heliópolis também, num outro evento envolvendo policiais militares também, num caso aí dentro de um contexto de baile. Então, é necessário nós repensarmos a questão da militarização das polícias. Nós precisamos pensar na desmilitarização. A nossa própria Constituição tem um erro grave nisso, porque a polícia militar ela é prevista como reserva do Exército, quer dizer, como se fizesse parte do Exército. Então, eles são treinados como se fossem para uma guerra. E eles são treinados como os adversários, os inimigos na guerra, quem são? Jovens, pobres, negros e moradores da periferia. Às vezes, nos treinos, eles até usam o alvo como um jovem negro, ou o alvo é uma favela. Então, nós precisamos desmontar essa militarização que existe hoje. E além da escalada de violência policial, por conta de discursos de incentivos de governantes. Você deve lembrar que o próprio Geraldo Alckmin, João Dória, o Alckmin também muitas vezes instigou a violência policial, mas o João Dória, na campanha, ele chegou a anunciar que depois da posse dele, os policiais estariam autorizados a matar suspeitos. E quem são, então, esses suspeitos? Esses suspeitos não são brancos igual eu que usam terno. Geralmente não são esses os suspeitos que eles dizem. Esses suspeitos são jovens, são pobres, são moradores das comunidades periféricas. Esses suspeitos não são os executivos que andam na Paulista. E também ele anunciou que contrataria os melhores advogados para os acusados, os policiais que estivessem respondendo processos por excessos, por abusos, por violência policial ou até mesmo por assassinatos. Então, isso foi um claro incentivo à violência policial. Depois, o governador condecorou policiais envolvidos numa ocorrência em Guararema, uma ocorrência com várias mortes de pessoas. E claro que ali ele deu um recado também de incentivo à violência policial. O governador Witzel do Rio de Janeiro várias vezes falou: mira na cabecinha,
mas com relação às comunidades periféricas. Não falou para mirar na cabecinha de moradores que ficam lá nas suas varandas na Barra da Tijuca. Mas não, para a polícia, então, executar pessoas nas comunidades periféricas. O Jair Bolsonaro, da mesma forma, sempre defendeu a violência policial, bandido bom é bandido morto, sempre defendeu a excludente de ilicitude, e inclusive uma proposta do Sérgio Moro e do governo Bolsonaro, que o Congresso Nacional rechaçou, não aceitou, ampliava as situações de legítima defesa, colocava até o medo, surpresa e a violenta emoção como legítima defesa. Quer dizer, o policial poderia entrar numa comunidade como aí em Heliópolis e justificar que estava com medo e sair metralhando as pessoas. Ou morre algum policial nas imediações da comunidade, eles entram matando quem tiver pela frente para justificar que estavam em violenta emoção e vão ficar impunes. Então, e a questão da surpresa também. O policial entra na comunidade, alguém está passando por uma viela, ele se sente surpreendido, então lhe dá o direito de matar. Então, essa proposta, uma verdadeira licença para matar, foi amplamente criticada por especialistas, não foi aceita no Congresso Nacional, mas era uma proposta do ex-ministro Sérgio Moro da Justiça com o presidente Jair Bolsonaro, que também incentiva a violência policial. E nós temos hoje, então, uma escalada de violência policial que eles se sentem com uma carta branca, com uma licença para cometer abusos, para cometer tortura, para cometer todo tipo de violência. Você deve ter visto aquelas cenas de um jovem que foi abordado no Jaçanã, em São Paulo, alguns meses atrás, violentamente espancado. Ele estava sentado numa escadaria na comunidade e vários policiais já chegam espancando e ele grita que é trabalhador e continua apanhando. Aquela mulher que teve também o coturno no pescoço, que quase foi asfixiada. Outros casos em Carapicuíba, em Barueri, também de cenas de violência policial. Hoje a comunidade usa os celulares para se proteger da polícia. E isso é um absurdo. Como é que a polícia tem que proteger a sociedade? O papel da polícia é proteger a todos, né? Principalmente aos mais vulneráveis, principalmente as comunidades mais pobres. Até porque quem tem dinheiro muitas vezes tem até segurança particular. Quem tem dinheiro vive em locais muito mais seguros. Então é necessário nós tratarmos seriamente da desmilitarização e nos preocuparmos com essa falta de controle das polícias militares. Se tornaram poderes paralelos, ligados ao governo militar federal e não mais aos governos estaduais. Estão se insubordinando, como nós vimos aquela greve no Ceará, como nós vimos atos aqui contra o isolamento, o distanciamento social em março e abril, e mesmo assim, e esses atos também defendiam o fechamento do Congresso, do Supremo, e policiais militares foram lá até apoiar, né? Estiveram aí, inclusive, apoiando os manifestantes que estavam com atos completamente ilegais, atos atentatórios à democracia. E quando teve o ato antifascista, a manifestação contra o governo, pela democracia, os policiais agiram com violência, com truculência, reprimiram as pessoas. Então, isso mostra uma politização das tropas. Isso é muito preocupante, porque além dessa violência descontrolada, eles podem passar a perseguir pessoas. Eu não concordo com o que o Macarrão postou no Facebook dele, então Bem eu vou assim. perseguir ele. Então, isso E uma polícia descontrolada não pode interessar ninguém, porque ela pode num dia matar um criminoso, no outro dia ela mata um suspeito, e não deu direito de ampla defesa, contraditório, para que aquela pessoa até provasse sua inocência. Ela mata inocente, e ela pode matar qualquer um de nós.
Uma polícia eficiente não é uma polícia que mata, não é uma polícia que comete abusos e tortura. É uma polícia que previne crimes e esclarece crimes. Então é necessário nós tratarmos aí com seriedade no Brasil da questão da violência policial, da reformulação das polícias e da própria desmilitarização. Então, doutor Ariel, o senhor está falando do governo federal, eu lembro de um fato que aconteceu comigo. Eu fui abordado por um policial e ele falou assim para mim, ó, o Bolsonaro vai ganhar, não tinha nem ganhado, o Bolsonaro vai ganhar e quando ganhar, você está ligado, né? Nós vamos chegar aqui chegando, daquele jeito. Eu olhei para a cara dele e falei, meu, o que vai te levar a fazer isso? O que isso te leva? Né? Matar os outros, nós não vai ter bolha, vamos chegar metendo o pé. E a gente vê a situação aumentando, né? Aí a gente vê um governo. Olha, eu estava na Assembleia Legislativa, eu fui convidado a participar da TV Assembleia, e a gente discutimos o programa do Moro, né? E aí eu saí, fui para uma audiência para o plenário, né? No plenário estava falando de prêmio, medalhas, fazendo honras aos policiais que estavam matando, e davam o nome. E os deputados usavam o plenário, subia lá, e eu quero agradecer ao policial fulano que matou ciclano. Cara, e aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, um lugar que era para discutir sobre vida, né? Discutir meios, a polícia ela tem que ter meios, tem que ter preparo, ela tem que ser mais respeitosa. Não é certo chegar aqui que nem chega na comunidade. Uma vez eu fui abordado, eu era conselheiro tutelar. Eu fui abordado e falei assim, o policial, já desci, eu falei, policial, eu sou conselheiro tutelar. Ele não sabe nem o que é isso. Eu quero que você se dane. Você pode ser o que você quiser. E com desrespeito, palavra de baixo calão, sabe, cara? É duro, né? E a gente vê que é um órgão que estaria ali para nos proteger e nos servir, né? Mas não, que de um lado da rua trata de um jeito outras pessoas. Dentro da favela é vagabundo, põe a mão na cabeça, vagabundo, deita no chão, não quer nem saber, sabe? E é muito difícil isso daí. A gente vai ter que passar por um processo, e mesmo acontecendo, olha só, teve a morte daquele rapaz lá nos Estados Unidos, que gerou uma comoção no mundo todo, manifestação no mundo inteiro, e aí você vê fatos como o seu relator do escadão, da mulher pisada do outro que dando mata-leão, né? Agora essa semana aí parece que saiu aí que a polícia de São Paulo ia ser proibida de dar o mata-leão. Cara, e aí a gente vai vendo aí e o governo que omisso, né? A gente vê fatos acontecendo né, praticamente diariamente, né? E um governo que para ele está tudo em paz, né? Nós, além dessa questão da própria violência policial, que é uma questão que tem aí gerado muita preocupação das comunidades, dos próprios pais e das mães, porque adolescentes completamente inocentes. Você falou dessas condecorações. Um dos policiais condecorados no ano passado foi um policial que se envolveu na morte do menino Guilherme, lá na Vila Clara, um menino que tinha vindo do interior da cidade de Tupã para ficar na casa da avó nesse período de pandemia, sem qualquer envolvimento com criminalidade. Aliás, nem da capital ele era, mal conhecia pessoas, e ele estava passando lá os seguranças, que na verdade eram policiais militares, acharam que ele tinha participado de um furto num terreno de uma terceirizada da Sabesp e resolveram matar o rapaz, sequestrar e matar com requintes de tortura um menino de 15 anos. Então, e um dos policiais, que inclusive é um PM lá de São Bernardo do Campo, ele tinha sido condecorado no ano passado pelo o Coronel Telhada e pelo o Álvaro Camilo, que era deputado na época e que hoje é secretário executivo da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Essa ascensão das bancadas da bala, que são essas bancadas que defendem a violência policial, ela é muito preocupante. Eu acho que vocês precisam tratar bastante disso com as pessoas, né? No dia a dia, no tete a tete, conversar
Porque tem muita gente de comunidade que muitas vezes vota nessas pessoas. Eles votam em pessoas que incentivam a morte dos seus filhos. As pessoas têm que compreender Para você isso. ter uma ideia, aqui o Telhapa teve 6 mil votos, cara. Uhum. Na zona Então, 260, 6 mil votos. exatamente. Então, é uma pessoa que incentiva a violência policial, uma pessoa que defende policiais que matam, policiais que cometem torturas, abusos. É uma bancada, a bancada da bala, e também, nesse caso, esse parlamentar defende o uso de armas, né, o armamento da população, quando, na verdade, nós defendemos o desarmamento, né, apesar de eu ter todas essas críticas à polícia, eu entendo que o monopólio do uso da força e de armas tem que ser da polícia. Não sou eu que tenho que andar armado para me autoproteger. Eu, em vários momentos, por conta da minha atuação, até já sofri ameaças. E quando eu fui fazer queixa na polícia, fazer boletim de ocorrência, falaram que eu deveria tirar o porte de arma para eu me autoproteger. Mas eu falei, não, quem tem que me proteger é a polícia, a segurança pública. Eu não tenho condições de usar arma, não tenho nenhum interesse em usar arma, acho que isso só gera mais violência. Então é necessário também nós pensarmos que essas bancadas da bala, que fazem todo o lobby pela violência policial, pelo armamentismo, mais armas sempre geram mais mortes na violência doméstica, muitas vezes aquela briga entre marido e mulher, entre companheiros, se tem um fácil acesso em arma de fogo, ela acaba virando uma tragédia muito maior. Então, a agressão, é claro que já é grave, um soco, um empurrão, um chute, é grave, mas se tem um fácil acesso à arma de fogo, a mulher vai ser morta pelo seu companheiro. Além dos acidentes, a criança pode pegar a arma, como nós vimos casos aí até envolvendo pessoas de classe média recentemente, geram acidentes, então, doméstico, do mau uso de armas de fogo. Essas armas podem cair nas mãos erradas, podem ser roubadas. Então, mais armas sempre geram mais crimes, sempre geram mais mortes. Nós temos que realmente pensarmos numa sociedade desarmada. Infelizmente, esse governo atua de outra forma, defende o armamento, inclusive o presidente chegou a defender numa reunião que se tornou pública por um vídeo de que as pessoas tinham que se armar para ir para a rua contra o isolamento social. E na época era a única medida que era destacada como para diminuir as contaminações, para diminuir o ritmo da própria pandemia, das mortes, e que também os hospitais ficariam sobrecarregados. E o presidente chegou a defender isso, né? Fazer apologia à violência, de que as pessoas deveriam sair armadas para poderem ficar nas ruas, para abrirem seus comércios, para fazerem o que quisessem naquele momento, até indo contra guardas municipais, policiais, prefeitos e governadores. Então, esse armamentismo também é extremamente preocupante, assim como essa violência policial, e temos aí parlamentares que cada vez mais ganham força, e nós, além dessas bancadas da bala, cada eleição elas crescem, cada eleição elas ficam mais fortes. Muitos também agora querem se tornar prefeitos, muitos querem atingir outros postos. Então, é necessário nós mostrarmos para a comunidade o risco que é termos pessoas que são verdadeiras raposas, né, para tomar conta do galinheiro, né? São pessoas que representam um grave risco à democracia, um grave risco a toda a comunidade. De fato, é muito, né, chocante isso daí tudo, né? A gente praticamente, me lembro um tempo atrás, aí nós fazendo a campanha a favor do desarmamento. E a gente vê, né, um cara pensando que ganhou eleição, ensinando criança a fazer sinal de arminha, né? E olha onde nós chegamos, cara.
E o que o senhor Uhum. tem falado aí é o que a gente vem discutindo também dentro da comunidade, né? O fato das pessoas estar do lado de quem vai estar do lado dela. Porque, veja só, quantas coisas, quanto que o Brasil não perdeu e vem perdendo, né, cara? Quanto que o Brasil não vem perdendo? Era para a gente já estar lá na frente e a gente cada vez lá. Primeiro, de uma tolice, né? É essencial que as pessoas fiquem nas suas casas, é essencial que as pessoas, quem pode, ficar na sua casa para não ficar doente, para pegar a saúde pública já não, né, não é o que a gente precisa, mas ela acaba, em pandemia, então, na época de pandemia, acaba piorando. E a gente vê um discurso desse, de ódio, de raiva, de intolerância. Como aumentou a intolerância, né? Como aumentou as pessoas olhar para a outra porque a outra é negra, porque ela é GLBT, não respeitar a vida de cada um, né? Parece que agora está na moda fazer isso, está na moda ser racista, está na moda ser homofóbico. É muito triste isso, muito triste. E a gente acha que só uma sociedade ela tem que enxergar e entender quem ela está votando, entender quem que ela está escolhendo para representar, para fazer novas leis. Porque da forma que está muito difícil, né? Exatamente. As pessoas saíram do armário, né? Os fascistas saíram do armário. Aqueles que defendem o ódio, a intolerância, a homofobia, o racismo, eles viram um ambiente apropriado para atuarem, né? Atuarem amplamente e saberem que vão ficar impunes, porque eles acabam recebendo aí os incentivos do próprio presidente da República, de alguns governadores, de membros dessas chamadas bancadas da bala. Então, acaba entrando aí nesse mesmo cenário, né? De um cenário de ódio, um cenário de intolerância, um cenário de fake news, já que a eleição foi ganha na base do fake news, inventaram um tal kit gay que nunca existiu, na verdade era um material, né, uma espécie de cartilha do Ministério da Educação, tratando da necessidade da abordagem da educação sexual nas escolas, tratando de questões de intolerância, de homofobia, de racismo, e nada de kit gay. Ninguém vai ensinar o outro a se tornar gay ou se tornar lésbico. Cada um que sabe o que é melhor para a sua vida, cada um que tem também a sua sexualidade, a sua orientação sexual. Então, nós não devemos nos intrometer na vida dos outros. A vida privada é um direito humano também fundamental. Não podemos cercear, não podemos discriminar. Nós devemos ser uma sociedade realmente igualitária, onde todos se respeitam e garantir a dignidade da pessoa humana, que é o que prevê a nossa Constituição Federal. Mas foi o que aconteceu aí nas eleições, o uso equivocado aí, essa disseminação do fake news do chamado kit gay, essa disseminação de outras situações, acusações também a questão da própria corrupção foi explorada, né, de uma maneira extremamente equivocada, que depois nós vimos que a Operação Lava Jato também teve todo um intuito político por trás de destruir as honras, de destruir as carreiras políticas dos adversários políticos da Operação Lava Jato, numa combinação de resultados, né, como um jogo previamente combinado entre o time e o árbitro, né? É isso que mostrou a Vaza Jato, que existia uma combinação entre os procuradores de justiça e o juiz Sérgio Moro, que julgava os casos. Então, os acusados já entravam pré-condenados, né? O processo que não garantia uma ampla defesa, um contraditório, não era um devido processo legal. Então, nós tivemos todas essas questões na última campanha eleitoral e ainda temos hoje no Brasil a disseminação de fake news, várias notícias falsas que eles usam contra adversários. Isso é extremamente
preocupante. E também disseminar notícias falsas, às vezes, pode gerar linchamentos. Se você acusa erroneamente um inocente de pedofilia, se você acusa as pessoas que não cometeram determinados crimes, ou ainda mesmo pessoas que cometeram, é claro que pode incentivar violência, linchamentos. Episódios recentes mostraram isso, e até um episódio gravíssimo que ocorreu há uns 3 anos atrás no Guarujá, que uma mulher foi taxada de sequestradora de crianças, e uma foto parecida com a dela disseminou na internet, e depois ela estava buscando os filhos na escola, a população foi lá e linchou a mulher na praça pública, e depois descobriram que aquela mulher tinha problemas mentais, nem conseguiu conversar com as pessoas que estavam agredindo ela, e ela jamais tinha sido sequestradora de crianças. Então, nós precisamos aí, como pessoas realmente de bem, né? Porque muitas pessoas que se dizem de bem são pessoas realmente do mal, pessoas que defendem violência policial, pessoas homofóbicas, pessoas racistas, pessoas que fazem o discurso do ódio, da intolerância. Mas não, nós precisamos que as pessoas realmente atuantes, que defendem a cidadania, que defendem a Constituição, que defendem as leis que nós temos, possam estar também esclarecendo a população dessa questão das fake news, desses discursos de ódio e de intolerância que estão realmente cada vez mais fortes na nossa sociedade. E claro que o bolsonarismo, o governo Bolsonaro, eles deram vazão a esses grupos, né, para que eles saíssem do armário, e hoje estão aí extremamente estimulados à disseminação de fake news, de ódio, de intolerância, de racismo e de homofobia na nossa sociedade. E nós temos que pensar muito nisso nas próximas eleições, de estar aí realmente apoiando candidatos que não tenham qualquer comprometimento com fake news, com ódio, com intolerância, com racismo, com homofobia, com nenhuma forma de atentado aí aos direitos fundamentais das pessoas. A situação ficou tão grave que a gente teve até intolerância religiosa, né? Que hoje você vê aí aparecendo casos ali que entraram no lugar, tacaram fogo, foram expulsos do lugar, né? É complicado, né, doutor Ariel? Mas eu acho que o bem ainda vai vencer o mal, mas o bem de verdade, né? Porque ser cidadão do bem não é odiar o gay, não é apoiar a morte, não é fazer o mal para o outro é melhor. É o que precisa ser feito, né? Eu acho que a gente estamos passando momentos muito difíceis, o desmatamento, né, toda a agressão que vem fazendo ao nosso país, né, a privatizações, né, as entregas. Nós temos uma Enel cobrando absurdos na conta de luz. Aqui em Heliópolis, aqui, a conta de luz é altíssima, né? E a gente vê essa situação acontecendo e parece que as pessoas vão ter que começar a enxergar e escolher mesmo quem vai votar, em quem tem compromisso com o povo, quem tem compromisso com a criança, com o adolescente, na geração de emprego, que está todo mundo... antes da pandemia estava todo mundo desempregado. Você acredita que teve uma mulher que ela falou para mim assim, olha, eu vou falar uma coisa para o senhor, não me acha ruim, mas graças à pandemia aí eu estou comendo, porque eu estava desempregado, sem comida, e eu, graças à pandemia, ganhei a cesta básica. Você vê a situação que o povo está chegando, né, meu? Isso mostra aí, né, a gravidade da situação, né? As pessoas acabaram sendo, de alguma forma, resgatadas, né, por programas sociais num momento extremamente dramático. Mas nós sabemos que a pandemia ela está agravando muito a situação social. Muitas pessoas perderam as suas rendas,
principalmente aquelas pessoas que são autônomas. Muitas pessoas perderam empregos, outras tiveram contratos de trabalho suspensos, e diante dessa situação, isso acaba tendo efeitos na área da infância e juventude, na nossa área de atuação. Aumentam os órfãos, porque muitos avós, pais, mães, acabam falecendo nesse momento. Isso gera uma orfandade também, que é extremamente preocupante, que as comunidades têm que se preparar para acolher essas pessoas através das famílias estendidas, através dos programas sociais, para acolher essas crianças e adolescentes. Nós temos também a fome, né, cada vez mais gritante em boa parte das comunidades, e que a fome já vinha nesses últimos anos de governo Temer e governo Bolsonaro, principalmente depois daquela emenda constitucional do teto de gastos, que acabou gerando cortes dos recursos da área social, da área de saúde e da área da educação. Você citou, né, as dificuldades que temos na área de saúde, na saúde pública, mas ainda que o Brasil tem um SUS, Sistema Único de Saúde, estruturado, com base na Constituição de 88, com base na legislação da saúde do começo dos anos 90. Tem países como os Estados Unidos, que inclusive é o país que lidera em número de mortes no mundo todo, que lá nem tem um sistema de saúde pública. Lá, muitas vezes, as famílias sequer vão reconhecer os corpos dos seus entes, porque vai chegar lá, tem que assinar uma dívida de 1 milhão. Então, no Brasil, ao menos, nós temos um sistema estruturado para atender as pessoas com algumas fragilidades, com várias dificuldades, mas que é o que está ainda nos salvando nesse cenário atual de pandemia. Nós temos que dar muita importância para o SUS, não podemos aceitar nenhuma tentativa de corte de recursos, de privatização do próprio Sistema Único de Saúde, como pretende o atual governo federal e muitos governos municipais e estaduais. Nesse cenário de pandemia, também vimos muitas omissões do poder público. Poderiam ter criado cozinhas comunitárias em várias regiões, até usando as cozinhas das escolas para que pudessem alimentar uma boa parte da população, principalmente os que mais precisam. O crédito alimentação dos estudantes ficou restrito para 10% do total de estudantes do estado e do município, quando, na verdade, todo estudante de escola pública deveria ter direito, a não ser que a sua família abra mão daquele benefício. Então, os governos se omitiram em várias dessas situações. Nós vemos também despejos no meio da pandemia. Hoje mesmo teve um despejo na Zona Sul, na região do Jabaquara, numa antiga favela conhecida como comunidade conhecida como Rocinha, e que é inaceitável ter despejo num período como esse. Mais grave ainda é o judiciário ordenar despejos nesse período e o poder público dar cumprimento, colocar a polícia, colocar toda a estrutura para despejar as pessoas, para deixar as pessoas abandonadas na rua ao relento, como está acontecendo. Então, isso mostra que nós realmente estamos numa situação extremamente delicada da história do nosso país, onde tem um governo que só quer favorecer as elites, só quer fazer com que os mais ricos se tornem mais ricos e que os pobres se tornem cada vez mais pobres. Nós só temos o auxílio emergencial porque a esquerda batalhou para que o auxílio fosse aprovado, que é aquela antiga renda mínima do nosso amigo Eduardo Suplicy, e que o Centrão também no Congresso acabou apoiando a esquerda, com a pressão também da imprensa, da sociedade. O governo teve que engolir o auxílio emergencial. Mas os apoiadores do governo Bolsonaro, a grande raiva que eles têm é exatamente essa, que tiveram que implantar, foi imposta a implantação de um programa
de países socialistas, de um programa social da esquerda, em pleno governo de extrema-direita, em pleno governo fascista. E quando nós falamos em isolamento e distanciamento social, nós sabemos que em muitas comunidades isso é uma utopia. Uma coisa é eu me isolar no meu apartamento, onde cada um tem um quarto. Outra coisa é a pessoa se isolar num local onde tem 2 cômodos, 3 cômodos para 10, para 15 pessoas. Os idosos também ficam em situações de risco. E voltar às aulas nesse cenário é mais grave ainda. A criança vai para a escola e você sabe, né? Você conhece bem essa área. As crianças elas têm relação de toque. Como é que você vai impedir que uma criança na creche abrace o coleguinha, coloque a mão no colega? Como é que você vai impedir que o adolescente abrace seus amigos e tenha suas paqueras e beije? Como é que vai se impedir isso? Então, a relação de criança adolescente é uma relação de toque. Então, essa criança adolescente vai acabar se contaminando, volta contaminada para casa e coloca todos em risco. Os idosos também não foram isolados pelo poder público, principalmente os idosos que moram em poucos cômodos, em famílias com muitas pessoas, deveriam estar em hotéis, parcerias do poder público, com hotéis de. Já que está Hotéis, todos vazios, né? Está É, todos hotéis de vazios. baixo custo estão vazios porque não está tendo o mesmo movimento de profissionais, né? Do comércio, né? Então, como esses hotéis estão vazios, deveria o poder público ter colocado idosos, principalmente das comunidades aí onde existe uma dificuldade maior de isolamento, de distanciamento, assim como a população de rua, que deveria ter sido priorizada para esses hotéis. E nós sabemos que o poder público não oferece máscaras, não oferece álcool em gel, não oferece sabão, não oferece nada para as pessoas poderem se prevenir, para as pessoas poderem cuidar da saúde. Quem realizou movimentos, atividades para garantir esse mínimo para as pessoas foram vocês, as lideranças comunitárias, os ativistas, que foram atrás de parcerias para ter doações para apoiar a comunidade na prevenção. Então, esse é um cenário extremamente preocupante. Nós vivemos efetivamente um genocídio. Até parece que o governo federal ele está aí com uma reforma da Previdência, entre aspas, visando aí a morte dos idosos para tentar diminuir o custo da Previdência futuramente. E também visando a morte dos mais pobres para diminuir o investimento na área social em médio e longo prazo. Então, é uma política claramente genocida que está em curso do país, tanto que o presidente, desde o início, boicotou o distanciamento social que foi aí sugerido, né, que foi recomendado, que foi instruído pela própria Organização Mundial de Saúde, por todos os cientistas, por todos os médicos. Desde o início ele boicotou, promoveu aglomerações, promoveu protestos para fechar o Supremo e o Congresso Nacional, disse que era só uma gripezinha. Quando já tinha lá 30 mil mortes, falou, e daí? Eu sou Messias, mas não faço milagre. E sempre, então, negando a gravidade da situação. E hoje estamos com quase 100 mil mortes. Isso é gravíssimo, são 100 mil brasileiros já mortos. O Brasil caminha para muito mais, para um total descontrole da pandemia, e ainda os governos planejando a abertura das escolas. Então, esse é o cenário, né? Um cenário realmente de necropolítica, né? Uma política baseada na morte, principalmente dos setores mais vulneráveis. Eu tenho o mesmo pensamento que o senhor, né? Eu venho falando isso desde o início. É um absurdo, parece que é para. Bom, se já morre o velho, o idoso, morreu, eu não preciso mais pagar a aposentadoria dele. O pobre também já dá uma limpada, já não vou gastar mais
com infraestrutura, não vou mais precisar investir, Bolsa Família. não vou precisar mais. Essa situação. Eu sinto isso também. Sabe? Tem hora que bate até uma revolta. Porque é incrível, cara, é incrível, sabe? A falta de vontade de ajudar o povo, de orientar. A gente fez um trabalho aqui no Heliópolis, andava com um carro de som para falar para ficar em casa, para usar máscara. Aí o cara vai me aparece na televisão dizendo que não precisa usar nada, não precisa fazer nada, que é para ficar na rua, que é para sair, que é para ter contato. Cara, o cara fez um desserviço nas nossas ações. E a gente começamos a perceber que a comunidade, quando viu aquele pronunciamento dele falando daquela forma, começou a fazer igual. Andar sem máscara, ficar na rua, não se protegendo, e a gente foi perdendo, foi perdendo. Quando chegou um ponto que passou de ser número e começou a ter nome. Né? Aí a gente começou a olhar, ó, tá tendo nome agora. Agora você sabe, não é número mais. É nomes que vem acontecendo. E a gente vem. E aí vem com essa história de voltar às aulas. Né? Não é que vai pro orfanato, vamos colocar o menino numa briga, se o pai dele e a mãe dele morrer, né? Para ele, né? O governo ele não enxerga isso, né? A gravidade da doença. E a gente vem passando, cada dia a gente vai batendo recorde, vai subindo o número e, né, e volta, abre shopping, isso, aquilo, tudo bem, as pessoas precisam trabalhar, mas precisa de proteger. Eu acho que agora, em vez do capital, do dinheiro, a gente tem que pensar em vidas, né, em saúde. E a gente vê essa situação. Cada dia que passa fica mais difícil, né? E a gente vai sofrendo. Doutor Ariel, a gente está chegando aí ao fim dessa live. Para mim foi um prazer imenso ter aqui o senhor, ter recebido. Eu poderia ficar aqui horas e horas batendo um papo com o senhor, que foi muito gratificante para mim, muito legal, muito bacana. Acho que quem assistiu deve ter gostado. O senhor é um cara super humano, super do bem, que Deus abençoe o senhor sempre. Né? Eu tenho um carinho imenso, né, por senhor, né, e por isso que não poderia ter iniciado a minha série de live sem começar com você. Você esteve no meu bar, é um amigo mesmo, é um cara que a gente se fala, a gente se encontra, a gente, né, você esteve na minha casa, na coisa lá, vou aguardar tudo isso passar para novamente poder te receber aqui, né, e torcer para que Deus te proteja muito, né, e que tenha mais doutor Ariel aí no mundo, porque o mundo precisa de pessoas como você, e a gente vem aqui lutando, fazendo a nossa parte, e saber que tem você do nosso lado já nos ajuda muito, sabia? Obrigado, eu que agradeço a você. Na verdade, acho que até um exagero seu, mas de qualquer forma, talvez pela amizade aí, eu fico muito grato aí com esse reconhecimento, com todas essas palavras aí suas. E também, da mesma forma, um grande carinho por você, pela sua família. Sempre fui muito recebido aí. Você também já esteve aqui no meu escritório, então é importante, né, ter pessoas como você, realmente pessoas comprometidas, pessoas que querem o melhor para a comunidade, o melhor para a sociedade, o melhor para a cidadania e que priorizam também a defesa dos direitos da infância e da juventude. Então, eu tenho certeza que estaremos aí muito bem representados, né, com você como pré-candidato, como também uma importante liderança aí na comunidade de Heliópolis e que certamente estende o seu trabalho para várias outras comunidades periféricas, né, que têm as mesmas situações, os mesmos problemas da comunidade de Heliópolis. Importante né, comungarmos aí das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos, queremos construir uma sociedade mais humana, uma sociedade mais solidária. Muitas vezes nós deixamos da nossa convivência familiar, né? Você sabe muito bem, a gente que tem uma militância, a gente muitas vezes perde o nosso período que teria de lazer, o período de convivência familiar,
a gente abre mão de uma série de questões pessoais em prol, né, da questão coletiva, em prol da comunidade, em prol do exercício da cidadania. No ano passado também tive a honra de defender aquelas companheiras do movimento de moradia que foram criminalizadas injustamente, né? A Preta Ferreira, a Carmen, que você também conhece, né? Companheiros aí do movimento de moradia que foram alvos de um processo de criminalização que, na verdade, são pessoas que querem o melhor para a sociedade, são pessoas que contribuem muito nos movimentos de moradia diante de um déficit cada vez maior na área habitacional, e essas pessoas também abrem mão dos seus interesses individuais em prol da coletividade. Então, nós não podemos largar a mão de ninguém, nós precisamos, nós que acreditamos, né, em diminuirmos as desigualdades, que lutamos pela justiça social, que lutamos por direitos humanos, nós temos que cada vez estarmos mais juntos, né? É importante que os vários setores aí progressistas, os setores que defendem direitos sociais, deixem até algumas divergências de lado e vamos caminhar junto, porque esse cenário de divergências, ele acabou fazendo com que o fascismo avançasse no país, com que o ódio avançasse, a intolerância avançasse. Nós estamos num momento importante de união das forças que realmente querem um Brasil democrático, querem um Brasil que defenda, que proteja os direitos humanos da maioria, que tem compromisso com os mais vulneráveis e com os mais pobres. Então, é importante que estejamos aí juntos, né? Estejamos de mãos dadas, ainda que hoje estejamos aí distantes assim geograficamente por conta da pandemia, por conta da contaminação e cumprindo também o que as autoridades de saúde estão aí recomendando, mas nós estamos aí da mesma forma atuando conjuntamente, mesmo que à distância, batalhando pelo melhor para a sociedade e para a comunidade. Então, eu também aí desejo, né, toda a sorte, que Deus lhe proteja a sua família diante da atual pandemia e diante das muitas lutas que você vai ter que fazer nesse momento tão importante que nós precisamos de lideranças como você, lideranças realmente com o pé no chão, lideranças que ouvem as pessoas, lideranças que caminham junto com as comunidades e que querem realmente o melhor para aqueles que mais precisam, que tem realmente um compromisso de classe, né? Um compromisso com aqueles que sempre ficaram, muitas vezes, alijados dos seus próprios direitos. Então, agradeço a você por poder abrir a sua série de atividades, de lives aí, e estou aí sempre à disposição, né? Todo o meu apoio aí ao seu trabalho, à sua pré-candidatura, e estaremos juntos aí nessa jornada. Um grande abraço aí a você e a seus familiares. Doutor Ariel, eu que agradeço, né? Macarrão com molho vai ser todas as quintas-feiras a partir das 7 horas, e hoje foi com um molho mais do que especial, que foi o doutor Ariel, e eu fico muito grato por você, por seu apoio, e vamos estar juntos na luta, irmão. Nós não vamos soltar a mão, não. Vamos continuar firme e vamos vencer. Vamos estar junto. Obrigadão. Boa noite. Obrigado. Fica com Deus, meu irmão. Obrigado.